Olá, bom dia para você. São 11 horas e 2 minutos. Nós estamos começando agora mais uma edição do Mercado de Investimentos. Eu aqui mais uma vez no lugar da Débora Maganha, que amanhã estará de volta a nossa querida companheira aqui do ICL. E hoje, mais uma vez, eu vou contar com a ajuda da Carla Bene, que é espetacular aqui para traduzir para a gente os movimentos desse insano mercado e da interface que ele tem com a política, né? Começo dizendo para você que a Bolsa de ontem teve o seu pior dia desde agosto. A Bolsa terminou o dia com uma queda de 1,57% e uma boa parte disso foi provocada pela fala do ministro Fernando Haddad ao programa Bom Dia Ministro, da EBC, admitindo que o governo estuda fazer um programa para implantar tarifa zero no Brasil, que custaria cerca de 100 bilhões de reais por ano. Bastou isso, né, uma medida de grande repercussão social, a afirmação de que isso é um estudo de viabilidade, que isso é, nas palavras do ministro, que isso é apenas um mapeamento para que o mercado reagisse mal. Mas não foi só isso, houve outros fatores contribuintes que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E hoje aqui no Brasil é um dia de grande apreensão porque o governo está às voltas com a aprovação da MP 1303, que é a chamada medida provisória do IOF, e ontem houve uma traição em Brasília. Depois de um acordo que envolvia várias concessões do Senado, da Câmara, do Palácio do Planalto, chegou-se a um texto final e na Comissão de Assuntos Econômicos houve uma aprovação muito apertada, levando a sensação de que vai haver grandes problemas. E hoje, quarta-feira, vence o prazo para essa medida provisória. Por isso, a nossa repórter, a super Manu Borges, está lá em Brasília, ao lado do deputado Carlos Zaratini, que é o relator da MP do IOF, e ela já vai conversar com a gente aqui. Eu estou vendo ela aqui no meu telão já, ali ao lado do Zaratini, o Zaratini posicionado para falar com outra emissora. Malu, bom dia. Malu não, Manu, né? Manu, bom dia. Tudo bem? Eu estou vendo o Zaratini ali no fundo de você. Não se atrapalhe não. Se quiser voltar depois, fique à vontade, tá? Sim, como estamos sem o Multilink aqui, ele vai diretamente falando com você, tá? Já está finalizando a entrevista, mais 2 minutinhos eu conecto ele para conversar com você e explicar tudo que está em jogo aí nessa votação. Tá bom, Manu, muito obrigado, viu, querida? A gente já volta então a Brasília. Acabou, deixa eu chamar ele, então deixa eu chamar ele, pode já. vir. Tá vindo Vamos ali lá. o deputado Carlos Zaratini. Por favor. Bota o retorno. Panúzio. Deputado, Oi. Bom dia. É o Fábio Panúzio aqui. Bom eu sei dia. Que você tá vendo. Tudo bom? Tudo bem. Deputado, como é que foi sua noite hoje? Dormiu bem ou teve sobressaltos? Precisou de um Rivotril? Como é que foi? Eu durmo bem sempre. Eu te disse, tenho dormir tranquilamente, porque a gente sendo aqui, as melhores atendeu perto. Nós estamos Vamos fazer o seguinte, aqui, trabalha. Vamos melhorar a nossa comunicação com o deputado? Vamos tentar melhorar isso, porque não está dando para ouvir, viu, deputado? Dá só um minutinho para a nossa produção, eles vão acertar com o senhor aí essa transmissão, porque realmente está muito prejudicado, tá? A gente já volta a Brasília. Enquanto a gente não volta a Brasília, deixa eu chamar a Carla Bene aqui desde o comecinho. Carla, bem-vinda, bom dia para você. Nós estávamos aqui ansiosos porque hoje é um dia muito especial na vida política e econômica do Brasil, né? Por causa dessa votação da MP 1303. E aí pergunto para você, já foi tão difícil ontem, houve quebra de acordo, reclamações de parte a parte, traição política mesmo. Pergunto a você o seguinte, e se não for aprovada hoje essa medida provisória, o que vai acontecer com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Bom dia e bem-vinda. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Olha, a respeito à questão da traição que você tem dito, pelo que a gente tem observado, o adultério é a regra em Brasília, né? Então, essa questão de você combinar e depois voltar, isso daí está acontecendo de uma forma muito recorrente, o que dificulta o processo. Eu peguei um dado importante, Fábio, para a gente pensar. Se essa medida do IOF cair, o governo vai deixar de arrecadar 35 bilhões. Esse é o assunto que está em jogo. Então, há uma pressão enorme para justamente
trazer isso para baixo, ou seja, se você deixa de arrecadar esses 35 bilhões, como é que você vai fazer? Então, agora vão entrar discussões de cargos, vai entrar todo um tipo de chantagem que a gente pode imaginar que tem a ver com o próprio adultério para aprovar, e o prazo é hoje. Muito bom. Então vamos ver lá com o relator da medida provisória, com o deputado Zaratini, que está aqui conosco. Vamos ver se melhorou agora a nossa condição com ele, porque a conversa com ele é muito importante. E aí, deputado, conta para nós, se por acaso a traição imperar, se o governo não conseguir, apesar de todos os esforços, fazer aprovar hoje essa medida provisória, como é que fica a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Ou não há comprometimento nenhum? Em relação a isso, não tem mais nenhum. Está alterada a tabela do imposto de renda, né? O presidente vai sancionar. Temos isenção que ganha até 5 mil, uma redução para quem ganha de 5 a 7.350 e cobrar. Isso é tabela do imposto de renda, não tem nada a ver com o que nós estamos votando aqui. O que nós estamos votando aqui afeta cada governo e as despesas do governo para o que vem, principalmente, de forma que nós vamos comprometer a ideia, né, o compromisso que está na lei de produzir um superávit de 0,5%, que equivale a 34 bilhões aproximadamente. Então isso é muito ruim, porque isso também é programa. Gente, eu vou pedir desculpa para o deputado, realmente não dá para a gente entender, porque está muito truncada a transmissão, deputado, e nós sabemos que a agenda do deputado lá está muito concorrida e ele tem que atender a vários jornais. Então vamos liberar o deputado Carlos Zaratini, agradecendo aqui a participação dele, né? O que ele estava tentando nos explicar é que nós não conseguimos ouvir direito, mas eu vou traduzir para vocês, vou pedir uma ajuda para a Carla aqui. Não há implicação nenhuma nessa história da isenção do imposto de renda. O que vai acontecer é que o governo vai ter dificuldade para fechar o ano, vai fechar o ano com déficit, né, Carla? Agora, fechar o ano com déficit é a senha para começar a ser fustigado pelo mercado financeiro e pelos adversários de plantão na oposição, não é isso, Carla? Fábio, pegando o finalzinho da fala dele e amarrando com você, então, isenção do imposto de renda não tem absolutamente nada a ver, isso está tudo resolvido. A questão está justamente nos 35 bilhões que eu falei de arrecadação, porque isso é fundamental para você cumprir o arcabouço fiscal. Então, a gente já sabe que se não cumprir o arcabouço fiscal, por exemplo, vai ter que cortar de outro lugar. E em ano eleitoral, fazer cortes é algo que impacta muito a percepção da população com relação, por exemplo, aos serviços públicos. Então, isso sim é um jogo político de enfraquecer o governo, porque toda essa discussão vai para o ano que vem. Então, essa é a marra agora dessa pressão e desse adultério que a gente está discutindo aqui. Nós vamos falar mais sobre esse adultério ao longo do programa de hoje, mas agora eu vou apresentar o quadro do dia de ontem, né? Primeiro eu vou dizer que a Bolsa de Valores hoje está no movimento de recuperação, tá? Ela está subindo, já tinha subido quase meio ponto percentual, estava operando próxima dos 142 mil pontos, né? E ontem ela terminou fechada a 141 mil, como você está vendo nesse quadrinho aqui do meu lado, com uma queda de 1,7%. O dólar subiu 0,75, uma alta importante, fechou a 5,35. E lá fora teve queda depois de um ciclo de 6 semanas de alta da Standard & Poor's e da Nasdaq, como você está vendo aí, em valores, né, que são em percentuais que são pequenos, aí, de 0,38 e 0,67. Com relação aos fatores externos, o que mais contribuiu para o movimento da Bolsa e do dólar ontem aqui no Brasil? Primeiro, a fala do Haddad confirmando a história de que o governo está mapeando, está tentando, está estudando uma saída para tentar implantar um programa de transporte gratuito para a população, de tarifa zero, né? Mas lá fora também houve muitos fatores que concorreram para esse dia tenso de ontem. Por exemplo, aumento da expectativa do desemprego nos Estados Unidos. Curioso, né? É que a essa altura do campeonato fica muito claro, parece, que
a gestão Trump está trazendo muito mais problemas para a economia americana do que propriamente soluções, né? Outra questão importante lá fora, os índices de inflação e também o shutdown, né? Que é a paralisação do governo americano por conta da falta de acordo entre democratas e republicanos, que acabou fazendo com que muitos serviços essenciais para a população sejam fechados. E o Trump aproveitando essa falha que é dele, falha de articulação política, para dizer para a população que vai dispensar mais funcionários públicos. Ele que é um demitidor compulsivo. Não é isso, Carla Beni? Isso, exatamente. Essa questão do mercado, ela é importante porque ela tem um gancho ontem com a nossa conversa. Quando ontem eu acabei mencionando que o Banco Central americano tem um duplo mandato, ou seja, ele não pode só se preocupar com a inflação, ela é importante, mas ele tem os postos de trabalho, ou seja, a questão do emprego. Então, o que o Fed decidiu quando ele reduziu a taxa de juros? Ele decidiu que a questão do emprego era mais importante. Então, o que nós estamos observando agora no resultado do mercado financeiro americano ontem, e isso vai ser uma certa constância, é um embate entre o que as estatísticas vão anunciando e a especulação que o mercado financeiro faz. Ou seja, as estatísticas estão mostrando que o desemprego está aumentando. O mercado financeiro, olha, o desemprego está aumentando, então ele começa a mudar as suas posições, porque existe um tempo cronológico entre a economia, o seu resultado e as estatísticas e a rapidez da velocidade de mudança de posições no mercado financeiro. Então, Fábio, isso vai ser uma certa recorrente agora daqui para frente com relação a isso. E a questão do shutdown que você falou, isso sim prejudica muito e há de novo um componente político, porque o Trump disse que esse shutdown vai permitir a ele demitir democratas. Pois é uma mania de demitir gente lá nos Estados Unidos. Os serviços públicos, né, cara, se ressentindo aí da falta de profissionais, por exemplo, para operar os sistemas de proteção ao voo, né? As pessoas que orientam em terra o voo dos aviões nos Estados Unidos simplesmente estão parando de trabalhar. Por quê? Porque primeiro houve um programa de demissão em massa que deixou a chefia do departamento, a FAA, nos Estados Unidos, acéfala, e agora o shutdown está desligando as mesas de controle dos operadores do tráfego aéreo. Veja só que absurdo, né? Carla, agora eu gostaria de falar com você sobre um assunto muito interessante, sobre balança comercial. Por quê? Nós já estamos impactados aqui pelo tarifaço desde o mês de maio, quando começou essa história toda de tarifas, de Trump apresentando tabela e, enfim, depois veio a sobretaxa de 50%. E os resultados das nossas exportações são resultados, a despeito do tarifaço, são resultados bastante alvissareiros, né? Eu tenho aqui alguns dados, eu gostaria que a nossa produção colocasse para a gente aqui da balança comercial. Você está vendo aí, olha, o que aconteceu com a nossa balança comercial? Nós fechamos o mês, é claro que houve um sofrimento, né? Fechamos um mês aí com um saldo muito baixo, né? Com a queda grande na venda para os Estados Unidos, que baixou 20% o total volume exportado para os Estados Unidos, efeito do tarifaço. Mas ainda assim, a nossa balança comercial no ano fecha neste momento com um superávit. E esse movimento eu gostaria que a Carla nos ajudasse a entender. Como é que nós temos, por um lado, tarifas draconianas barrando o acesso dos nossos produtos aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, temos um saldo positivo no geral no Brasil. O que está acontecendo, Carla? Esse movimento, Fábio, ele é interessante pelo seguinte: sim, nós tivemos uma queda de venda para os Estados Unidos por causa do tarifaço, como você acabou de mencionar. E isso deu um resultado, digamos assim, pior para nós. Mas, por um outro lado, eu vou colocar aqui uma... Nós estamos te ouvindo, Voltou? Carla. A gente está te ouvindo, então pode bom, continuar. Desculpa. Então, mas por um outro lado, eu vou colocar aqui 3 pontos muito importantes. Nós ampliamos as nossas exportações em 14% para a China, 27% para o Mercosul e para a região da América Central e Caribe, 29%. Então, é isso que vai dando essa compensação. Então,
o resultado nosso com os Estados Unidos, apesar de ser um resultado que deu um problema agora, ou seja, ele foi menor, a abertura de novos mercados está fazendo um sistema de compensação. Muito bom. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o consumidor americano continua sofrendo por conta do tarifaço, né? Fui ver aqui porque tem muita reclamação. Quem vai para a internet e observa o consumidor americano, vê que a coisa não está fácil lá para eles. E foi muito ruim para o consumidor americano esse tarifaço sobre produtos de base, que são brasileiros, que alimentam os americanos todo dia. Por exemplo, o suco de laranja, que eles bebem é quase todo proveniente do Brasil. O café que eles tomam é, em boa medida, café brasileiro. E a carne também, que está pela hora da morte lá nos Estados Unidos, viu, Carla? Eu estava vendo aqui um levantamento, a carne subiu, a carne moída, que eles consomem muito, a carne do dianteiro, subiu 13%. E a carne do traseiro, os steaks, né, os bifes, os bifões, subiram mais de 16%, quase 20%. Então, o consumidor americano está muito incomodado com isso. Talvez seja isso que tenha levado, inclusive, e essa é a opinião dos analistas da cena americana lá nos Estados Unidos, talvez isso tenha levado pragmaticamente o presidente dos Estados Unidos a dar uma marcha ré na sua pretensão de cobrar essas tarifas do Brasil, porque não foi bom para eles, né? Talvez tenha sido pior para eles do que para nós. É preciso falar dessa forma, Carla, ou não? Eu acho que em grande medida sim, foi pior. No entanto, que a negociação feita para o telefonema que Trump deu para Lula foi justamente amarrada toda pelo segmento empresarial americano, do próprio agro e também dos setores específicos de restaurantes, de bares e de supermercados, porque você literalmente está vendendo menos. E a gente não pode esquecer, Fábio, que lá no mandato anterior do Trump, no final do primeiro ano do governo dele, as pessoas não estão se recordando muito disso. Todas as tarifas que ele tinha elevado, ele voltou atrás, porque aconteceu um fenômeno muito interessante, já estudado, que se chama fenômeno máquina de lavar. O que aconteceu depois de um ano do governo Trump? Todos os eletrodomésticos subiram num patamar em torno de 20% e a produtividade dele, a popularidade dele, começou a cair. É aqui que a gente pega esse jogo do caminho. Quanto que você continua apoiando o governo do momento, mas pagando um supermercado mais caro? Exatamente, exatamente. É uma boa pergunta. Até que ponto o consumidor americano está disposto a subsidiar os chiliques do presidente do país, né? E uns chiliques, inclusive, que não se consegue enxergar nenhuma lógica econômica nessa história. E como bem lembrou a Carla, né, gente? Já foi testado lá para trás e não deu certo, né? Efeito máquina de lavar. Muito boa lembrança. Carla, você se lembra de ontem que nós colocamos aqui uma fala desastrosa do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo? Lamentando não, dizendo que só vai se preocupar com contaminação de bebida por metanol quando isso atingir a Coca-Cola. Foi péssimo aquilo, não foi? Foi. Esse foi uma fala, ontem a gente comentou a esse respeito, né? Diante da tragédia de perda de vidas e do comércio, que esse daí é um processo que está num impacto enorme, bares e restaurantes em São Paulo, porque há uma recomendação de não se consumir bebidas alcoólicas. Então, diante disso, a fala dele, que foi que enquanto não estiver afetando a Coca-Cola, isso daí não seria um problema para ele, foi um erro gigantesco. E o interessante é que ele começa o pedido de desculpas com a palavra perdão. Ele pede o perdão, ou seja, há uma invocação toda religiosa no meio do caminho, justamente para que você siga esse apelo, né, de perdoar o outro. A gente precisa só tomar cuidado que algumas profissões a gente não pode pedir muito perdão, né? O médico, o cirurgião não pode amputar a perna errada e depois pedir perdão para a família. Então há que se tomar um pouco de cuidado a esse respeito. Exatamente. O piloto do avião que derruba a aeronave em pleno voo não pode pedir perdão para os passageiros depois do acidente acontecido, né? E o governador, não é o caso do governador de São Paulo, mas acontece que ele não está se referindo a atitudes que geram efeitos que não têm volta, né? Ele está se referindo à situação política dele, né, Carla? Tanto que ontem ele percebeu a bobagem que tinha falado, incrível, viu que a população estava associando ele com a falta de sensibilidade do bolsonarismo, né? Nas redes sociais estava sendo
chamado de Bolsonaro 2, com relação àquela frase lá, eu não sou coveiro, né? A do Tarcísio só vou me preocupar com a Coca-Cola. Vamos ver o pedido de perdão e eu quero que você diga, Carla, sinceramente, do fundo do seu coração, se isso não te comove. Roda para nós, por favor, produção. Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. Perdão às famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, aos comerciantes que estão vendo seus negócios sofrerem, aos que dão duro, ao público que quer uma ação firme do Estado, que quer segurança. Não tenho compromisso com o erro. Nosso compromisso é com as pessoas, é resolver a crise, é dar tranquilidade às famílias. Não é a primeira vez que eu venho aqui pedir desculpas, não será a última. Estou ciente das minhas limitações, das minhas falhas. Eu sei que o arrependimento não vai apagar o passado, mas ensina e vai nos ajudar na construção de um caminho que queremos e estejam certos que nós vamos continuar dando o nosso melhor. Chorou, Carla? Você se emocionou ao ver essa fala tão sensível do governador? Tão profunda, tão sensível. E é mais ou menos aquilo que eu acabei de te falar, né? O perdão, ele é para os crédulos. Então, quem realmente gosta, acaba perdoando e acha que foi o quê? Ele já deu a resposta. Foi a coletiva que interpretou mal. Então, ele, no próprio discurso, ele já dá o gancho para que você trabalhe com isso depois nas redes sociais, dizendo que, na verdade, foram os jornalistas que interpretaram mal ou foi a mídia que interpretou mal, porque ele não quis falar isso. Então, o perdão é para quem acredita nisso e ontem eu mencionei, Fábio, hoje eu vou voltar. Seria muito bom que os políticos todos seguissem à risca os seus protocolos de discurso e não trabalhassem com improviso, porque costuma dar errado. Ao mesmo tempo, nos dá a chance, né, nesses sincericídios, de conhecer a essência da pessoa que fala esse tipo de bobagem, porque isso realmente não é um pensamento que brota do nada, isso tem uma raiz lá na cultura da pessoa, né, Carla? E é inadmissível que alguém tire sarro de uma situação grave como essa. Isso, a gente já viveu isso na pandemia, esperando ter superado isso, né? Agora, a direita brasileira, Carla, parece muito perdida. E a razão desses erros todos que têm sido cometidos ao longo dos últimos meses está na consolidação, né, da vantagem do Lula sobre os adversários. Isso mexe com o Tarcísio, porque Narciso com Lula fraco é candidato à presidência da República. Com o Lula forte, ele é candidato à reeleição em São Paulo. Quer dizer, isso tem uma implicação muito grande nos projetos dele, da família Bolsonaro, da extrema-direita brasileira, do PL, do Republicanos e do PP. Está todo mundo atrás dessa definição. E hoje saiu uma pesquisa da Genial Quest que confirma que aquela má fase do governo está acabando. Quer ver só? Vou mostrar para vocês alguns dos slides aqui e a gente vai discutir com a Carla sobre isso, tá bom? Quero que bote para mim os slides da pesquisa para eu poder mostrar para vocês o que foi que aconteceu com relação à popularidade do Lula. Esse primeiro slide que vocês estão vendo aí mostra a curva geral de aprovação e desaprovação do governo, tá? Hoje, há um empate virtual. Metade dos entrevistados aprovam e metade desaprovam. Esses números se expressam por esses percentuais que você está vendo aí. 49% desaprovam, 48% aprovam, a margem da pesquisa é de 2 pontos percentuais, então está numa situação de volta. Você pode ver que a boca de jacaré da pesquisa está se fechando ali. Na próxima rodada, se as coisas continuarem como estão, o nível de aprovação vai superar o de desaprovação. Vamos para o próximo slide. Isso aqui é a maneira como a população vê as notícias sobre o governo, né? A pergunta, você tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Pode reparar aí que depois de um período de baixa, né, as informações negativas começaram a crescer de novo, mas ainda dentro da margem de erro. O importante é observar que na linha azul, que é a segunda de baixo, né, ela passa aí, em maio de 19% para 30% agora dos entrevistados que declaram estar vendo notícias mais positivas. Vamos para o próximo? Sobre o encontro com o Trump, o encontro do Lula e Trump, né? Aquele encontro na ONU e agora o telefonema. A pergunta é, após esse encontro com o Trump, Lula saiu mais forte ou mais fraco politicamente? 49% dos entrevistados dizem que ele saiu mais forte.
Outros 10% ficaram no meio termo, nem forte nem fraco, e 27% acham que ele enfraqueceu. Mas é preciso lembrar que tem cerca de 30% a 34% dos entrevistados nessa amostra que são francamente bolsonaristas. Próxima tela, por favor. Vamos lá. Você está sabendo da proposta de reforma do imposto de renda? Olha, é uma proposta de amplo apelo popular e a pesquisa confirma isso, né? 2/3 da amostra, 67% disseram que sim e 33%, não sei realmente em que planeta vivem, disseram que não estão sabendo da proposta da reforma no imposto de renda. Vamos para o próximo. Pergunta, a favor ou contra de que brasileiros que ganham até R$5.000 por mês não paguem imposto de renda? Isso aí é basicamente todo mundo, tá? 79% a favor, só 17% contra, né? Muito significativa a aprovação disso, porque esse projeto tem efeito eleitoral. Vocês já vão entender por quê. Próximo slide, por favor. Pergunta, concorda em aumentar o imposto dos mais ricos para compensar a isenção dos que ganham até 5.000 mensais? É isso que está sendo discutido hoje lá em Brasília, hein, gente? E a resposta não é pouco complexa, tá? 64% concordam, 2/3 da população praticamente, e 30%, 3 em cada 10, discordam. Vamos para o próximo, porque são muitos e senão a gente não vai dar conta de ver tudo aqui. Pergunta, a reforma do imposto de renda vai trazer melhora pequena, melhora importante para suas finanças? 51%, aliás, 49% acham que terão uma pequena melhora, mas 41% da população acham que vem aí uma melhora muito importante. Somando um com o outro, nós temos 90% de expectativa positiva em relação a esse quesito. Vamos para o próximo? Pergunta, qual a sua opinião sobre a possibilidade de anistia? Olha só que beleza, 47% são contra, mas 35% são a favor de anistia para todos, incluindo Bolsonaro, né? E não sabem ou não responderam, foram cerca de 10% dos entrevistados. Próximo slide. Sobre o projeto alternativo anistia que visa diminuir penas dos condenados, você é a favor por considerar as penas altas ou contra porque as penas foram duras demais? É contra, olha aí, majoritariamente contra, 52% dos entrevistados acham que as penas foram justas, então não tem que ter anistia para ninguém. Mas tem 37% que acham que as penas foram muito duras e aprovam um tipo qualquer de alternativa à anistia. Próximo slide. Nos últimos 12 meses, e aqui é muito importante observar, eu vou até interromper a apresentação dos dados para perguntar para a Carla o que isso significa. A percepção da economia no Brasil, as perspectivas da economia. Aqui a gente observa, Carla, olha, que nós já chegamos aqui, havia 56% das pessoas que nos últimos 12 meses achavam que a economia do Brasil que teria piorado, que piorou no passado, né? Isso caiu, agora são 35%. Não, são 42%. Então caiu muito, caiu de 56 para 35, são 21 pontos de queda na expectativa negativa, na visão retrospectiva negativa, né? E os que acham que melhorou são 21% agora, também caiu bastante. Ficou do mesmo jeito, é o número mais expressivo aqui, que cresceu de 29% para 35%, subindo 6 pontos. Carla, o que isso tudo significa para você? Olha, para a gente poder entender esse gráfico, eu peguei 2 dados importantes que estavam bem no início dos primeiros que você acabou falando. 20% dos entrevistados não têm nenhum tipo de acesso a notícias, eles não sabem absolutamente do que está acontecendo. Esse é o ponto muito importante, que carrega o fato de 33% dos entrevistados não saberem da proposta do IR. Então, esse é um ponto importante. O governo precisa continuar de forma intensa divulgando os seus dados. Há que se fazer cada vez mais um trabalho contra as fake news, porque você vive em bolhas e dentro dessas bolhas é como se você tivesse ou um mundo cor-de-rosa, que o país está inteiro uma maravilha, ou está tudo uma desgraça e a gente está próximo de uma bomba atômica, mais ou menos isso. Então, essa percepção que ela está muito nos 2 extremos,
quem decide a eleição está no meio do caminho. Então, esse movimento é muito importante. Então, essa questão dos alimentos, que também é algo muito importante, quando você tem uma diminuição do preço dos alimentos e isso vem se arrefecendo, você acaba sentindo no dia a dia. Então, essa melhora do preço específica dos alimentos melhora a percepção do governo e a divulgação maior do que os movimentos que o governo vem feito, seus projetos e tudo, isso é algo muito importante e acaba dando justamente essa mudança que deu essa diferença muito importante. Mas a comunicação, ela precisa ser cada vez mais intensificada, porque quem não assiste o noticiário ou está numa bolha que só se orienta por grupos de WhatsApp, não vai ter acesso às mudanças efetivas que o governo estiver fazendo no momento. E olha, uma das coisas que a pesquisa afirma exatamente corrobora isso, porque eles sondaram também quais são os canais por onde a população se informa, né? E a televisão hoje ainda continua sendo o principal veículo de informação do Brasil, mas seguida muito de perto pelas redes sociais, num percentual de 39% para a televisão, contra 35% para redes sociais, que são o reino de Hades da informação na Terra, né? Onde qualquer coisa é possível. Carla, olha, quero agradecer muito sua companhia aqui, foi muito agradável ter você aqui do lado durante os 2 últimos dias, né, na ausência da Débora, e sem você esse programa não teria sido possível. Então, muito obrigado a você pela sua presença aqui ao meu lado, tá? Foi um prazer. Obrigada, Fábio, obrigada a toda a equipe, um ótimo retorno para a Débora amanhã. Tá bom, vamos nessa, gente, está acabando o programa, ainda tem que convidar vocês para algo que vai acontecer amanhã à noite, né? É muito importante para nós aqui do ICL, né? O ICL tem se esmerado na produção de bons documentários e esse você não pode perder. Por quê? Porque ele vai mostrar para vocês o que é de fato o governo de Javier Milei lá na Argentina. É um documentário feito pelo Eduardo Moreira, dirigido pela Ju Baroni, mais um documentário que vem na trilha de sucesso, né, de Vai para Cuba, Eduardo, só que esse agora é o Vai para Argentina, Carajo. Você vai saber por dentro o que é o governo Milei na Argentina. E para conseguir o seu convite, participar da nossa plateia amanhã, é de graça, não precisa ser membro da comunidade do ICL, não precisa ser colaborador do ICL, nada, tá? É só ir lá, deixa seu e-mail, aqui ó, iclmercado.com.br, tá? Pega aqui o seu convite, esteja conosco amanhã às 8 horas da noite para assistir ao lançamento desse documentário espetacular que se chama Vai para a Argentina, Carajo. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Amanhã a Débora está de volta aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai para a Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.